Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Ao longo dos últimos meses, postei diversos vídeos falando sobre o esfriamento da fé cristã, em especial na Europa, que hoje é considerado um continente pós-cristão. Comentamos com tristezas ao percebermos o berço do protestantismo sendo tragado pelo ateísmo, pelo esfriamento espiritual, pelo materialismo e tantas vezes até para outras crenças diferentes do cristianismo. Como cristãos, temos orado pela Igreja de Cristo no mundo todo e pelos nossos irmãos europeus, nos colocando na brecha, como relatado em Ezequiel 22:30, que nos diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. E estávamos e estamos ainda à espera de que um milagre aconteça e de que essas pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo, que o remanescente fiel na Europa se mantenha firme apesar das dificuldades e continue a levar a palavra de Deus aos desgarrados. Bem, tenho ouvido e lido com uma frequência maior do que antes pastores e leigos, seja no YouTube ou em artigos em revistas, dando conta que aparentemente este momento, este retorno às origens cristãs na Europa, estão dando sinais de estar chegando. Conheci um canal no YouTube que coloco agora na tela para que vejam, de um jovem cristão que trata de assuntos de cristianismo, falando exatamente sobre isso, sobre uma reportagem que quero comentar em seguida com vocês. Bem, talvez para os mais tradicionalistas como eu, uma reunião como essa possa causar alguma estranheza, mas quem sou eu e quem somos nós para querer limitar a atuação do Espírito Santo a esta ou a aquela atitude? Desde que não haja desrespeito à santidade de Deus e à sua palavra e a reunião seja efetivamente para a glória de Deus, onde Cristo é o centro de tudo e não o homem ou as músicas, creio que a ação do Espírito Santo não se limita ao meu conceito de verdadeiro ou falso. Lembro-me sempre de que até o rei Davi foi repreendido pela esposa quando dançava à frente da arca, conforme relatado em 2 Samuel 6, de 14 a 16, e eu reproduzo o trecho aqui. O versículo 14 nos diz: Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Apesar da reprimenda de sua esposa, que segue até o verso 23, Deus aceitou as ações de Davi. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Bem, então a reportagem que eu queria mostrar é esta do site, mais uma vez o site Guia-me. E ela está contando a respeito de uma vigília que atrai 2.000 jovens em avivamento em Londres. Aspas, havia uma forte presença de Deus. A reunião iniciou-se na sexta-feira 2 e foi até a manhã de sábado 3 na St. Church, com conversões, curas e quebrantamento. A fonte é o Guia-me, com informações de talvez um outro site que se chama The Relevant, e foi atualizado na quinta-feira, 8 de maio de 2025. Né? Bom, aí tem uma pequena foto, vocês vão ver ela inteira agora. Então,
O subtítulo abaixo da foto está dizendo: a reunião de oração foi marcada por conversões e quebrantamento. Uma foto do Instagram do Al Gordon. E diz assim: mais de 2.000 jovens se reuniram para buscar a Deus em uma vigília de oração e adoração em Londres na última sexta-feira, 2 de maio, né? A reunião iniciou às 19 horas e terminou somente às 7 horas da manhã de sábado, dia 3, na St. Church. A vigília foi marcada por conversão, arrependimento e adoração espontânea. Segundo os participantes, aconteceu um derramamento espiritual. Aspas para eles. Havia uma sensação espessa e pesada da presença de Deus. Dezenas entregando suas vidas a Cristo. Momentos de extraordinário peso e glória. Cantando como nunca ouvi. Paixão e fome, relatou Al Gordon, pastor da St. Church, em postagem no Instagram. E daí tem a foto inteira, né, do que ele está contando. Subtítulo lá na foto: a reunião de oração foi marcada por conversões e quebrantamento. E continua a reportagem. Gordon também afirmou que filas se formaram para entrar no evento e pessoas aceitaram a Jesus até do lado de fora da igreja. Curas e quebrantamento também foram registrados. Aspas de novo para ele: momentos de uma sensação de espanto sagrado. Horas em que a banda não podia liderar, mas o canto continuava. Poder espontâneo caindo sobre as pessoas. Às vezes, silêncio profundo. Outras vezes, gritos, gemidos e choro, disse o pastor. E daí tem um quadro do Instagram do Al Gordon, que é esse pastor, que eu vou separar. Vocês vão ver o post dele no Instagram, né? Tá em inglês, obviamente, mas eu fiz a tradução aqui, e é um vídeo, mas não dá para passar aqui. Quem quiser é só seguir esse Al Gordon e encontrar esse vídeo lá, ou entrar no site do Guia-me, que acha essa reportagem aqui, e daí consegue ver o vídeo, né, do pessoal cantando. E o post dele no Instagram diz: busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto ele está perto. Isaías 55:6. Sexta-feira à noite, mais de 2.000 pessoas, a maioria jovens, se inscreveram para orar durante a noite. Cenas extraordinárias. Um senso denso e pesado da presença de Deus, dezenas entregando suas vidas a Cristo. Cura, liberdade. Quero encorajar aqueles de vocês que estavam lá a registrar, continuar a orar sem cessar. Alguns instantâneos do que vimos. 7 horas, ainda 500 jovens que oraram 12 horas durante a noite, mas poderia ter durado mais. Momentos de extraordinário peso e glória, não confortável. Choro, arrependimento, sobriedade, isto é por volta das 6h45. Cantando como nunca ouvi, paixão, acho que cortou um pedaço aqui, né? Paixão, cru, fome, muitas vezes liderado pela congregação espontaneamente. Filas enormes para entrar na reunião. Este vídeo instantâneo do meio da noite, profundo, mas não intenso. Tanta alegria, pessoas sendo salvas nas ruas, ao redor da reunião no meio da noite. Testemunhos de cura, libertação, salvação, tudo acontecendo no quarto, durante a noite, né? Tem alguns probleminhas a tradução, né? Tudo acontecendo lá no lugar, né? Naquele local durante a noite, na igreja, né? Aceleração da vida, liberdade, alegria. Muitos momentos em que toda a reunião se sentiu compelida a ficar
de cara, né? Estavam em êxtase, estavam sentindo que tinha efetivamente alguma coisa diferente, né? Uma sensação de santo temor. Horas em que a banda não conseguiu liderar, mas o canto continua. Poder espontâneo caindo sobre as pessoas. Às vezes silêncio profundo, outras vezes gritos. Ele está repetindo o que nós já falamos lá. Uma coisa é certa, estamos testemunhando um momento espiritual profundo e soberano. Se você der espaço ao Senhor, invoque-o enquanto ele estiver perto, ele virá e o encontrará. Você não pode orquestrar isto. Tudo o que você pode fazer é humilhar seu coração, ir abaixo, gritar pela chuva forte e ele virá. E no final do dia, o verdadeiro sinal de Deus em ação não são números ou mesmo experiências, suas vidas transformadas, renovadas e enviadas. Se você estava lá, por favor, considere encorajar outras pessoas, indo aos comentários abaixo com as suas histórias e perspectivas. Obrigado, Jesus. Esse é o post do Al Gordon, que, pelo que eu entendo, é o pastor dessa igreja. E daí a reportagem continua, né? O evento de oração chamado Joint Prayer Gathering acontece por bimestre e é realizado em conjunto por 3 igrejas de Londres: a St. Church, a King's Church e a Imprint Church. O propósito dos encontros é clamar a Deus por um avivamento nos bairros de Londres e na próxima geração. Depois, um subtítulo: Despertar entre os jovens britânicos. Segundo a Relevant Magazine, a vigília faz parte de um crescente despertar espiritual entre jovens do Reino Unido, chamado de o avivamento silencioso. Pesquisas apontam que o número de jovens britânicos de 18 a 24 anos que se identificam como cristãos e frequentam a igreja aumentou de 4% para 16% nos últimos 6 anos. Entre os jovens de 25 a 34 anos, o número saltou de 4% para 13%, que é o que está aumentando o número de jovens frequentando igrejas. E Dave Ferguson, pastor da Community Church dos Estados Unidos, esteve presente na vigília e afirmou que acredita que o despertar que está ocorrendo no Reino Unido vai se espalhar também para a América. Aspas para ele, há evidências iniciais de que o avivamento está se movendo para os Estados Unidos. Pessoalmente acredito que está vindo em nossa direção, na direção deles nos Estados Unidos, escreve Dave no Instagram. E aí tem o post deste pastor americano, Ferguson Dave, onde ele coloca, nós vamos ver, eu traduzi, o post diz assim: estou na St. Church de East End, London, onde mais de 2.000, em sua maioria jovens adultos, se inscreveram para participar de uma oração e adoração das 19 horas às 7 horas, durante toda a noite. É hospedado através da colaboração de 3 igrejas locais, a King's Crossing, Imprint e St. Nos últimos 6 anos, os britânicos viram a identificação como cristã e a frequência à igreja entre os jovens de 18 a 24 anos aumentar de 4% para 16%, e entre os de 25 a 34 anos de 4% para 13%. Isso faz parte do que está sendo chamado de The Quiet Revival no Reino Unido, que é o reavivamento silencioso, né, que nós falamos há pouco. Há evidências iniciais de que também está se movendo do Atlântico para os Estados Unidos. Pessoalmente acredito que isso está vindo em nossa direção, em direção aos Estados Unidos. Tenho mais pensamento sobre o porquê, o que essas pessoas estão procurando e como a igreja deve se preparar, e estarei compartilhando. Quais são os seus pensamentos? E daí tem as hashtags dele lá, que para procurar. Esse é o post deste Dave Ferguson, que é um pastor americano, que estava presente lá nessa vigília em Londres. E termina a reportagem dizendo a respeito de vidas transformadas.
Para o pastor Gordon, o que está acontecendo entre os jovens do Reino Unido só pode ser promovido por Deus. Aspas para ele, uma coisa é certa, estamos testemunhando um momento espiritual profundo e soberano. Não podes orquestrar isso. Tudo que podes fazer é humilhar o teu coração, clamar pela chuva forte e ele virá, afirmou. E no final das contas, o verdadeiro sinal de Deus trabalhando não são números ou experiência, mas vidas transformadas, feitas novas e enviadas, concluiu, fecha aspas para ele. A próxima vigília, Joint Prayer Gathering, vai acontecer no dia 7 de julho e mais informações no site do evento. Esta é a reportagem que eu queria mostrar para vocês nesta semana. Esta notícia me parece uma lufada de ar fresco diante do quadro de abandono em que se encontram as igrejas europeias. No mundo em que vivemos, os maiores valores estão centrados no ter, na imagem e não no conteúdo, o que eu tenho versus quem sou. No materialismo, na superficialidade, a transitoriedade, tudo passa, o que vale é viver o momento, é isso que dizem. E isto causa um vazio, uma falta de sentido, o que tem levado muitos ao desespero, às drogas e às vezes até à perda das suas vidas. Quem sou eu, ou quem somos nós, para delimitarmos o que o Espírito Santo, como o Espírito Santo deve atuar? A exemplo de Davi retornando com a arca para Jerusalém, ele ia dançando, pulando, cantando louvores a Deus e foi desprezado por sua esposa Mical por abandonar a aparência e o protocolo, pois Davi estava focado na adoração sincera a ponto de desvencilhar-se de seu manto real para com vestes simples adorar e glorificar a Deus. E Deus se agradou da atitude de Davi. Simbolicamente, poderíamos dizer que a Arca da Aliança está retornando para a verdadeira casa de Deus, que é o nosso coração? Não temos como julgar hoje se foi sincera esta manifestação dos jovens londrinos. Somente Deus o sabe. Mas, se a centralidade desta vigília ou de qualquer outra reunião, seja culto, louvor, reunião de oração, chamemos da forma que quisermos e que preferirmos, mas se essas reuniões, essas atividades estiverem fundamentadas em Cristo, em sua palavra e não nas pessoas, nas músicas, na aparência de espiritualidade, com certeza lá estará o próprio Espírito Santo reafirmando a fé, curando, modificando vidas, enfim, se movendo entre o povo de Deus. E é isto que desejamos. Que Deus nos abençoe e aos nossos irmãos europeus e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.